Só que eu tenho que fazer aqui uma introdução. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui uma introdução. Vamos lá. Queridos, eu coloquei no título dessa live que o preço descontrolado do combustível tem ligação direta com o governo Temer e o governo Bolsonaro. Porque eles foram os responsáveis pela privatização, pela venda de ações, né, da BR Distribuidora. O que acontece? Quando nós temos uma distribuidora de combustíveis estatal, o Estado sempre vai colocar o menor preço possível para atender a população, mesmo gerando lucro. Então, gera lucro e entrega um preço razoável. E esse preço da estatal, ele fica como média. Ele fica como uma barreira à especulação. Então, o que acontece? Quando tinha a BR Distribuidora estatal, o que acontecia? O consumidor falava, pô, o preço na bomba ali da BR tá tanto e o preço nessa particular tá 2 vezes o preço de lá. Então eu vou abastecer na BR. Aí o que acontecia? Os outros concorrentes tinham que baixar o preço e trabalhar num preço compatível com a BR. Porque a BR tinha lucro e conseguia distribuir. Então não tinha sentido deles especularem um preço muito acima do mercado. Então isso regula o mercado. Isso regula o mercado. A BR Distribuidora, ela tinha em torno de 30% do mercado de distribuição de combustíveis e de entrega na ponta da linha, né? Do consumidor ir até a BR, até um posto BR e vender a gasolina na ponta da linha para o consumidor final. Então, o que acontece? O governo Temer vendeu 30% das ações, depois foi vendendo mais, e o Bolsonaro acabou de liquidar com a venda de quase 40%, o que deixou o governo brasileiro com a menor parte das ações, e hoje a BR Distribuidora basicamente foi privatizada. Na prática foi privatizada. Então o que acontece? Como ela faz parte de uma empresa privada, não existe regulação de preço. Inclusive favorece até o cartel. Então, por exemplo, se hoje as distribuidoras elas podem dizer assim, olha, o preço na bomba tá tanto, mas a gente já tá visualizando que com a guerra vamos subir, o preço vai dobrar. Aí eles já dobram agora e ninguém pode fazer nada. Porque ninguém tem como comprovar quais são os custos de entrega desse combustível. Entendem? Hoje, a distribuição de combustíveis na ponta, na bomba, no bico da bomba, ele é regulado simplesmente pela especulação das distribuidoras que são totalmente particulares do Brasil. Aí o Temer e o Bolsonaro, para fazer isso funcionar da maneira que eles queriam, porque provavelmente deve ser amigo de algum deles que comprou, o que eles fizeram? Quando eles venderam as ações, eles proibiram a estatal Petrobras de entrar no mercado de distribuição de combustível até 2029. Ou seja, até 2029 não pode ter distribuidora de combustível que seja uma empresa do grupo Petrobras. Da empresa Petrobras, desculpa, não do grupo, da empresa Petrobras. Não sei se pode chamar de grupo também. Mas não pode. Então eles garantiram essa fatia de mercado para os acionistas até 2029. Ou seja, a gente depende da especulação financeira dessas distribuidoras para o preço de combustível. Antes de ontem, eu fui abastecer o carro aqui de casa e simplesmente um posto da BR estava vendendo a gasolina comum
a R$9. R$9. Nem aconteceu nada ainda. O posto estava vendendo a gasolina a R$9. R$9. Aditivada a quase 10. Então, quer dizer, já começou a patifaria. Já começou. Não tem regulação. Acabou. É qualquer nota. E se você tá achando ruim esse preço, se você tá vendo que um posto tá vendendo a 6 e o outro posto tá vendendo a 8,5, parabenize o seu presidente, seu vagabundo, aquele Bolsonaro de merda que tá preso. Você agradeça a ele e agradeça ao Temer que começou a privatização da BR Distribuidora, tá? Porque hoje nós não temos nenhum meio de regular esse preço, mesmo que seja por meio de competição de mercado. Nós não temos, porque ninguém vai regular na marra. Então a gente tinha o meio de regular pela concorrência, tá? O que acontece? Esse tipo de regulação é basicamente uma regulação que parece com os... quem já ouviu falar aqui em estoques reguladores de alimentos? Vocês lembram desse assunto que eu já expliquei aqui várias vezes? Estoque regulador são armazéns do governo onde se estocam alimentos, grãos. Para quê? Para quando tiver uma baixa numa produtividade, uma crise internacional, qualquer coisa, o governo tem estoque e ele coloca esse estoque no mercado para o preço não subir absurdamente, porque se tem muita demanda e tem pouco produto, você o produto fica mais caro. Então o governo guarda, né? Chama Conab, isso, André. Então a Conab guarda o alimento e na hora que convém, ela coloca no mercado. E outra coisa é o seguinte, quando tem uma hiper safra, para que não haja uma queda exponencial também do preço, a Conab também serve para comprar o excedente no preço de mercado e garantir a sobrevivência dos produtores. Então ela serve para as duas coisas, quando tem super safra ou quando tem safra de menos. Tá? Então ela serve na hora da crise e na hora do volume excessivo para que o preço não caia absurdamente abaixo do custo. Tá? Então é assim que funciona. E a nossa BR Distribuidora, ela funcionava como uma regulação natural dos preços de combustíveis, o que hoje, né, o que o Bolsonaro destruiu, e o Bolsonaro também destruiu a Conab. Tá? Então ele destruiu a regulação de combustíveis e ele destruiu também os estoques reguladores, vendendo armazéns, acabando com a Conab, destruiu a Conab para que a especulação de preço de alimentos ficasse na mão apenas dos produtores. Por isso que o agro gosta tanto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu o poder de os produtores de alimentos terem a liberdade de escolher quanto cada produto ia custar. E eles poderiam, inclusive, criar uma crise fake para aumentar o preço dos alimentos. Então eles poderiam fazer o que quisessem. Com a Conab eles não conseguiriam, porque no primeiro indício de que haveria um aumento no preço dos alimentos, o governo vai lá e joga alimento no mercado, né? Então se equilibra a demanda com a oferta e isso deixa o preço regulado, tá bom? A explicação, vocês entenderam a explicação, gente? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo a explicação? Então eu vou seguir aqui com o vídeo, tá? Vamos lá. A tomar a palavra. Meu Wilibone daqui tá bem... Precisa fazer um cursinho de importação de voz, viu, Laércio? Tá bom, presidente. Prometo que na próxima... Falar como o Mário Covas, com a bochecha bem cheia. Tá bom. Bem, companheiros da imprensa, companheiros e companheiras do governo, essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação
naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Deixa eu falar também, eu esqueci de falar da guerra. A guerra, ela teve como... A guerra não, tá? Eu vou mudar o nome guerra, porque o Lula também errou nesse nome guerra, tá? Nós não estamos tendo uma guerra. Nós tivemos um ataque covarde dos Estados Unidos contra o Irã, sem nenhuma prova, sem nenhum tipo de embasamento. Os Estados Unidos, através de Israel, começaram a bombardear o Irã. O Irã, que estava quieto no canto dele, não descobriram nenhuma bomba atômica do Irã, nada, e baseado em ilações de que eles estariam enriquecendo urânio para fins de guerra, eles atacaram antes de comprovar qualquer coisa. Lembrando que o Irã participa da fiscalização internacional de energia atômica e os Estados Unidos e o Israel não. Quer dizer, a fiscalização internacional de enriquecimento de urânio, de energia atômica, ele só fiscaliza quem os Estados Unidos bombardeia. O próprio Estados Unidos e o Israel, eles não participam, eles não deixam que eles sejam fiscalizados. Só para vocês terem ideia do absurdo, da canalice que é o governo americano. E o governo americano, eles mandaram bomba lá para Israel, né? Através de Israel, eles mandaram bomba lá no Irã. E agora eles fecharam o Estreito de Hormuz, onde passam as maiores os navios petroleiros e tudo mais. E lá acabou que vai diminuir a oferta de petróleo no mundo, vai dar uma queda e isso aí vai aumentar o preço do petróleo. O preço do petróleo já passou de $110, se não me engano, o barril, o que seria normal, acho que por volta de 70, se não me engano. Então a gente vai ter uma alta do petróleo. Então é o seguinte, o bolsonarista ele é errado em todas as vezes. Ele é errado por apoiar o Bolsonaro, que acabou com a regulação de preços de combustíveis feitos pelas distribuidoras, e ele é errado por apoiar Trump, porque o Trump ele é o causador desse aumento do petróleo, principalmente porque ele tem muitos amigos que são donos de petroleiras, e isso dá uma vantagem. Você destruir o comércio de petróleo no Oriente Médio, você faz com que as petroleiras americanas vendam um petróleo mais caro. Então muita gente vai ganhar dinheiro com isso, pelo menos temporariamente, tá? Então assim tudo se acaba. E aí os bolsonaristas que são belíssimos imbecis, eles não entendem absolutamente nada, nem de geopolítica, nem de economia, e muito menos de fazer uma análise do próprio país e das próprias coisas que acontecem aqui. Eles acabam por defender esse monte de lixo, né? E eles são os grandes responsáveis por essa bosta toda, né? Essa bosta toda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo... Olha, a Jaqueline Kellen, ela falou assim, nunca mais vai nascer um cara como Lula. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Difícil, viu? Espero que nasça, né? Mas, por enquanto, não. O petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 no barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Eu só queria dizer para vocês uma coisa interessante para reavivar a memória do povo brasileiro através da caneta de vocês ou do celular de vocês. Nós tínhamos resolvido essa questão nuclear do Irã em 2010, quando o Brasil e Turquia, num acordo com...
Eu não sei se alguém já viu aí esse vídeo, tá? Eu tô vendo esse vídeo agora com vocês. Eu vou. Se eu precisar parar aqui o vídeo, eu paro, porque eu não vi esse vídeo e eu tô aqui, vou fazer o react com vocês aqui, tá? Vamos lá. O governo iraniano resolveu a utilização de urânio para fins pacíficos. Foi feito um acordo e que, lamentavelmente, depois do acordo feito, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã, porque nós éramos um país considerado do terceiro mundo e ter feito um acordo que eles não tinham conseguido fazer há 20 anos era descabido. Então, não aceitaram. Gente, o Maurício tá perguntando pra mim o que eu tô tomando aqui. Eu tô tomando um energético, cara, porque eu tô acordado desde as 6 da manhã, eu acordo às 6 da manhã pra ir pra faculdade. Então eu tava na faculdade, fiquei na faculdade até meio-dia e pouco, cheguei aqui, 1 hora de viagem da faculdade até minha casa. Então eu saí da faculdade meio-dia e meio, chego aqui 1h30, almoço rapidão, preparo tudo e tal, eu tô aqui na live, vou e vambora. E se eu não tomar um energético aqui, eu durmo. O acordo. Depois de algum tempo foi feito o acordo, pior do que o acordo que nós tínhamos feito, e agora a invasão ao Irã é por conta da possibilidade da construção de armas nucleares, coisa que poderia ter sido resolvida há muito tempo atrás. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com os meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Agora eu sou obrigado a lembrar, né, todos os vagabundos bolsonaristas, né, essas pessoas aí que não merecem o prato que come, eu tenho que lembrar que quando começou a crise de petróleo internacional também por outras guerras no governo Bolsonaro, o vagabundo, ele falou o quê? Não, deixa o preço, eu não tenho nada a ver com isso. Se a gasolina ficar R$15, que se lasque. Por quê? Porque o vagabundo já estava privatizando a BR Distribuidora. E ele queria mais que a gasolina ficasse R$10 para as distribuidoras ficarem milionárias. Porque como ele privatizou a distribuidora, com certeza amigos dele, pessoas que ele conhece, que ele queria beneficiar, compraram essas distribuidoras, né, que geralmente tem testa de ferro aí comprando. Então eles compram as distribuidoras e os caras colocam a gasolina onde eles querem. Mesmo o preço da gasolina saindo da refinaria bem menor. Então, é isso, né, gente? Né, tem bolsonarista que merece, né? Mereceria. A gente tinha que ter 2 governos. Tinha que ter um do Bolsonaro para eles, né? E o Lula para nós. Inclusive, eu vou fazer aqui o pedido, né? Para que todos vocês, vagabundos que ainda apoiam bandido, que vocês não utilizem a isenção do imposto de renda, por favor, é um pedido que eu faço, tá? Vocês façam a conta, porque no governo Bolsonaro, quem ganhava até R$ 1.900 pagava já, a partir de R$ 1.900 já pagava o imposto de renda. Então, você faça a sua conta aí. Se você ganha 5 mil e você é bolsonarista, você pega a isenção até 1.900, a partir daí você pega o teu dinheirinho, deposita lá no caixa do governo federal, tá bom? E você que apoia o governo atual, que está fazendo um bom trabalho, e não precisa ser lulista para apoiar o governo, e sim ser simplesmente coerente e entender que o governo está sendo bem feito, você simplesmente pega R$5 mil e você está isento, e você vai ter quase que um 13º salário, 14º salário no final do ano. Agora, você que é bolsonarista, não. Você faz a continha até 1.900 e deposita o resto lá no cofre do governo, tá bom, vagabundo? Eu espero. Ai que eu saiba que você está se utilizando da isenção do imposto de renda. Medidas, sabe, que vai fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS,
medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, sabe, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Boa. Essa é as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Depois o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Márcio vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e quem sabe esperar até com a boa vontade dos governadores de estados que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. Essa é a intenção dessa coletiva. Eu quero agora assinar o meu decreto aqui. E agora vamos lembrar, né, que no governo Bolsonaro nós tivemos o combustível mais caro da história. No governo Bolsonaro, né, para os bolsonaristas que não entendem o básico de economia, burro, né, o Bolsonaro simplesmente deixou o óleo diesel, né, deixou o diesel chegar ao patamar de 10, 11 reais, deixou a gasolina chegar a 9, 9,50 e por conta disso, obviamente, tudo no Brasil ficou mais caro, inclusive os alimentos, que são transportados justamente com o óleo diesel das máquinas e também dos caminhões, né? Então, os burros, né, não entendiam. Tinha bolsonarista burro na época que fazia vídeo falando assim: para mim pode deixar 10 reais que eu não me importo. São todos idiotas, né? Eles, em nome da idolatria ao Bolsonaro, eles falam qualquer bosta. E o Lula está explicando aí justamente que o preço dos combustíveis reflete diretamente no preço dos alimentos, né? Porque nós utilizamos as estradas para escoar esses alimentos e na vida rural o diesel é extremamente necessário também e a própria gasolina também é necessária em vários âmbitos, né? Até nas entregas menores com carros movidos a gasolina. Vamos lá. Para deixar os meus ministros falarem. Então, primeiramente, o presidente vai assinar o decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. Vamos explicar. Vai ser explicado. Mas eu disse, obviamente, que Valorizo zerar. Então, decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. A partir da... Você que é bolsonarista, tá? Faça-me o favor de, na hora de você, quando você estiver abastecendo seu carro, faça a conta incluindo, tá, isso que foi tirado. Tá? Não pague o preço do governo Lula, pague o preço do governo Bolsonaro, viu, vagabundo? A partir da assinatura do presidente, o PIS e COFINS, que é os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, está... Gente, não esqueçam, façam pelo menos um compartilhamento da live, por favor, tá? Zerado no Brasil. O presidente assina agora o decreto 12.876, que institui medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil. Boa. Vocês estão entendendo? Como o governo não pode mais regular o mercado de preço abusivo e especulação pela BR Distribuidora, porque ela foi privatizada pelo vagabundo condenado Bolsonaro e pelo Temer, eles agora vão
fazer isso através de fiscalização, né? Então eles vão ter que usar os órgãos de fiscalização para ver se o preço de mercado está coerente com a crise, né? E se o preço na ponta da bomba ele está respeitando, né, para não cometerem nenhum tipo de crime contra a economia popular. Então, como eles não podem mais regular naturalmente pela distribuição e livre concorrência, né, mesmo a BR tendo lucro, hoje eles não podem mais, porque o vagabundo do Bolsonaro simplesmente privatizou o único meio natural de regulação de preço, né? O cara é o idiota. E aí a gente agora vai ter que partir para a fiscalização. Por fim, o presidente assina medida provisória de número 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. MP 340, que institui 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. Gostaria de passar a palavra agora ao ministro da Economia, Fernando Haddad. Bom, presidente Lula, colegas, senhores da imprensa, senhoras e senhores, em primeiro lugar é preciso salientar que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em relação aos demais países. O Brasil é um credor líquido internacional, nós não temos dívida externa, as nossas reservas garantem um colchão importante de segurança para o Brasil em circunstâncias... Quem é que acabou com a dívida externa mesmo? Que eu não estou lembrado? Tem como alguém escrever aí para mim no chat aí, por favor? Como essa. O Brasil tem segurança alimentar, o Brasil tem segurança energética e, nesse particular, a nossa conta petróleo é superavitária há muito tempo, como vocês sabem. A Petrobras continua aumentando a sua produção, o Brasil é o quinto maior produtor de petróleo hoje e exporta uma quantidade substancial de petróleo, né? Uma parte do nosso superávit comercial vem da exportação de óleo. O que nós procuramos fazer com isso? Primeira providência, né, que está na nossa alçada, foi zerar a alíquota de PIS/COFINS sobre o diesel, uma vez que o preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia... Agora, para os bolsonaristas que não entendem direito isso, né, que são idiotas funcionais, mas a gente ainda tem esperança, né, que esses vagabundos ainda vão entender, né, a bosta que eles estão fazendo. Por nós não termos a BR distribuidora, o que pode acontecer?
pode acontecer que o governo vai tirar aí, sei lá, por volta de 50 centavos, por exemplo, no preço do combustível refinado. 50 centavos. Ele tira 50 centavos, o que a distribuidora faz? Ela assimila esses 50 centavos como lucro e continua vendendo a gasolina no mesmo preço. Ela não repassa o desconto que o governo colocou zerando as alíquotas desses impostos. Então, ela pode ganhar, além do que ela já ganha, que é um absurdo, ela pode ganhar ainda mais 50 centavos por litro. Preste atenção, então, na merda. Olha a merda que o Bolsonaro fez quando ele privatizou a BR Distribuidora. Porque a BR Distribuidora, o que ela faria? Quando esse desconto fosse repassado, a BR Distribuidora, nos postos BR, quando ainda não eram privatizados, ela repassaria o valor do desconto. Então, o preço ia ficar estabilizado, compensando a alta do preço do barril do petróleo. E os outros postos não teriam como mentir. Então, eles teriam que manter os preços também, porque eles estavam recebendo esse desconto também. Hoje, como não há mais nenhuma distribuidora estatal, os postos podem simplesmente assimilar esse desconto e adicionar mais 50 centavos por litro. Imaginem quanto que esses caras não vão ganhar, 50 centavos por litro, sendo que eles vendem milhares e milhares de litros por dia. Imagine quanto que esses caras não vão enfiar no bolso. Então o governo vai ter que montar uma equipe de fiscalização violenta para ir nos postos e ficar fiscalizando, para ver se eles estão repassando os descontos. Ele está ainda dentro da política de preços da Petrobras. A maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né? Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve mais uma vez chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel, né? Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel. O plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel. Quer dizer, o diesel é um elemento importante da economia brasileira. Então, nós estamos zerando o PIS/COFINS do diesel, que representa só isso o equivalente a 32 centavos por litro, né? Na refinaria. Tá? A segunda medida que nós estamos tratando é um complemento a esses 32 centavos, que é 30 centavos por litro de subvenção. Então, isso vai direto na refinaria, o equivalente a 30 centavos por litro, chegando a um patamar... Obrigado pelo superchat, querida Sandra, maravilhosa, obrigado, querida. De 62 centavos, entre renúncia fiscal e subvenção. 32 num caso e 30 no outro. Bom, nós entendemos que os custos de produção não sofreram nenhuma mudança no Brasil significativa. As empresas que prospectam petróleo no Brasil estão com custos estáveis, porque a inflação está absolutamente controlada dentro dos padrões definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então, tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos, né? Você estava falando de um barril de petróleo na casa de 70, alguns projetavam até, chegou a custar $60 o barril, né? E as projeções otimistas indicavam esse patamar como patamar de equilíbrio. Está
na casa dos 90, 100 hoje, 100 dólares o barril. Bom, com os custos estáveis, o que justifica você exportar o barril a 60, 70 e agora você está exportando a 90, 100? Em função disso, nós criamos um equilíbrio entre produtores e consumidores. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor. Então, essas são medidas, repito, temporárias, que têm a ver com o estado de guerra que nós estamos vivendo, sem previsibilidade de solução de curtíssimo prazo. Todos estamos trabalhando no sentido de reivindicar a paz, reivindicar que os organismos internacionais atuem no sentido de buscar a paz. Talvez o presidente Lula seja o chefe de Estado do mundo que mais fala em paz, que mais fala em reforma dos órgãos de segurança da ONU em busca de um mundo de paz, e esses esforços continuarão a ser feitos nesse sentido. Mas nós não podemos esperar mais tempo antes de tomar essas providências que o presidente Lula nos exigiu, justamente para que o povo brasileiro, o consumidor brasileiro, né, a pessoa que compra alimentos, que traz a comida para a mesa de casa, não seja afetado por um problema que não foi causado pelo Brasil, por um problema que, pelo contrário, tem no Brasil um elemento importante de solução, tá certo? Essa nossa preocupação, precisa enfatizar, é com o fato de que a Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras, ela era dona da BR Distribuidora e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós também na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica a abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando. É isso que eu estou explicando para vocês sobre as distribuidoras, tá? Não adianta nada eles darem o desconto, isentarem, zerarem impostos e os caras simplesmente enfiarem essa diferença no bolso e continuarem vendendo o combustível com as mesmas margens. Não dá, tá? Mas isso pode acontecer. Então ele está falando que é necessário um esforço conjunto. Se isso vai acontecer, não sabemos. Porque o que mais tem é picareta vendendo combustível. Né? Funcionando normalmente, em plena normalidade. Então é um conjunto de medidas, repito, temporárias, que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo, que não podia mais ser adiado em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu, segundo a estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu
desde o início do conflito, e nós não podemos, então, adiar mais uma definição. Submetemos ao presidente, os ministros que estão aqui, dentre outros que participaram das reuniões, alguns cenários, e a decisão está sendo anunciada hoje dessa forma, e nós estamos muito confortáveis que com essas medidas, o fortalecimento da ANP, da fiscalização, e com as medidas econômicas tomadas, nós vamos conseguir. Então, olha só, a ANP agora vai ter que fazer um esforço descomunal para poder ficar verificando. A ANP, para quem não sabe, é a Agência Nacional do Petróleo. Sempre que vocês vão na bomba lá do posto, tem lá a ANP, né, aquele número lá tal. Então, eles é que fiscalizam, só que eles vão ter que fiscalizar preço agora, né? Vamos conseguir lograr êxito em, tanto quanto possível, não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Muito obrigado. Obrigado, ministro Fernando Haddad. Só para esclarecer, as duas reduções Maria são de Sanches. 0,32 centavos, foram corrigidas, tanto a do PIS/COFINS quanto a da subvenção. Somadas vão dar 0,64 centavos. 64 centavos, Bom, passo com a palavra agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu acho que a Haddad já apresentou o conjunto de intervenções. Eu só queria reforçar um ponto, que é os instrumentos que estão indo tanto na medida provisória como nos decretos, onde nós vamos criar condições para aperfeiçoar o trabalho de monitoramento e de fiscalização dos órgãos de controle brasileiros. Dar mais ferramentas e instrumentos para a Agência Nacional de Petróleo poder acompanhar, monitorar a prática de preços no Brasil, e também dar mais instrumentos para os órgãos de defesa do consumidor ter referências objetivas para que eles possam atuar. Porque hoje não existem referências objetivas, por mais que eles atuem e até constatem, e até, no limite, emitam alguma notificação de penalidade contra quem abusa no preço, especula preço, muitos desses instrumentos são anulados depois, de forma judicial, porque falta referências técnicas que embasem essas medidas. Então, nós vamos adotar nessas publicações, nesses instrumentos legais, ferramentas que, portanto, vão empoderar, vão facilitar e criar ferramentas para que esses órgãos possam atuar de forma mais consistente e possam, de fato, coibir abusos. Visto que esses abusos se tornaram recorrentes e a imprensa tem divulgado constantemente que, quando a Petrobras, que tem a produção majoritária do Brasil, como a Haddad disse, mais de 70% do mercado, reduz preço, essa redução demora muito para chegar na bomba quando chega. Ou chega só parcialmente, ou mesmo quando chega integralmente, chega semanas ou meses depois. E nesse intervalo o consumidor paga muito mais do que deveria estar pagando. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, a Petrobras, que detém 70%, ainda não aumentou o preço, e a imprensa tem divulgado que muitas revendas ou distribuição já aumentou antecipadamente o preço, ou seja, quando é para diminuir, eles retardam a diminuição, e quando é para aumentar, eles antecipam o aumento. E, portanto, para coibir essas práticas lesivas ao consumidor e que não guardam relação com os custos nem com as margens de lucros normais que as empresas têm, os órgãos de controle poderiam estar atuando e, portanto, o que nós vamos fazer agora, e essas medidas serão permanentes, essas não são temporárias, ou seja, de facilitar e estruturar os órgãos de fiscalização e de controle para que essas ferramentas possam atuar. Porque isso piorou muito, como disse a Haddad, depois da privatização da distribuição e mesmo de uma parte do varejo que a Petrobras tinha. A Petrobras sempre deteve uma parcela menor do mercado de distribuição e menor ainda do mercado de varejo. Mas, mesmo com a participação pequena, a gente tinha ali uma referência de preço.
E o consumidor tinha uma referência de preço. O preço privado, praticado pelo privado, e o preço dos postos BR, da distribuidora BR, que ajudavam a puxar para baixo os preços na ponta, no consumidor. Presta atenção aí, ó. O que eu expliquei é exatamente isso que ele está falando agora, ó. Presta atenção. Qual era o sentido da BR existir, tá? Era basicamente isso aí, ó. Ela deixava o preço equilibrado, olha só. Como foi privatizado, hoje não tem essa referência de preço e, portanto... Quem é que privatizou? Quem foi o ladrão que privatizou? O vagabundo, quem foi? O que a gente percebe em muitas capitais e muitos mercados é um abuso da prática de preço. Dito isso, as outras medidas também estimulam, além do que a Haddad se referiu, de se o povo não pode pagar o preço da guerra, não pode ter gente lucrando extraordinariamente com a guerra. E também é preciso induzir que a gente passe a processar mais óleo. O Brasil é extremamente superavitário na produção de petróleo, mas o Brasil ainda importa uma parcela considerável do diesel que consome. Isso significa o quê? Que nós estamos exportando muito óleo cru, sem processar, e tendo a necessidade de importar ainda óleo processado, que é... E teve vagabundo aí que ficou 4 anos no poder e não investiu em refino e ainda vendeu refinaria, né? Tem um vagabundo aí. Como que é o nome dele mesmo, do vagabundo? Bolsonaro que tá preso. É o vagabundo. Do que é o diesel. Então é importante também que essa medida faça uma indução a que a gente aumente o processamento do óleo bruto, que é bom para gerar emprego, gerar atividade econômica, para toda a cadeia produtiva, é extremamente positivo. É isso. Nossa palavra ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Presidente, imprensa nacional, caros colegas, primeiro destacar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem absoluta condições de chegar a ser autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo e com isso, garantir soberania para o nosso suprimento dos usuários de energia advinda do refino do petróleo no Brasil. Todos sabem que os governos do presidente Lula lutou muito para que nós, além de autossuficientes na produção de petróleo, fôssemos também autossuficientes no refino e tivéssemos condição de garantir que o consumidor brasileiro recebesse. Mas infelizmente Temer e Bolsonaro são 2 vagabundos que retrocederam, né, no refino, na conquista da autossuficiência aqui, porque tem um monte de vagabundos, amigos deles, que trabalham nessa especulação aí de combustível. Recebesse na ponta, através da BR distribuidora, o combustível garantindo suprimento, que é a obrigação do governo brasileiro, em especial tratado pelo Ministério de Minas e Energia. Mas, infelizmente, o modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados. Qual é a parte, seus vagabundos bolsonaristas, que vocês não entenderam ainda? Qual é a parte que vocês não entenderam? O Bolsonaro, que luta pelo povo, vendeu os ativos da Petrobras, que eram os ativos, e inclusive ele cessou toda a parte de investimento em refino. Ele cessou tanto parte de pesquisa, quanto parte de investimento, estudo, tudo. Ele parou tudo. Para quê? Para sobrar mais dinheiro no caixa. Aí ele vendeu os ativos, botou no caixa também e falou que distribuiu lucros e dividendos. Eu não sabia que venda de ativo se transformava em receita líquida, corrente. Né? Mas no governo Bolsonaro tudo mudou, né? Deve ser o Paulo Guedes que inventou uma nova teoria, né, econômica, né? Aquele vagabundo safado. No Brasil, gasolina, diesel e gás natural. E portanto, foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, claro que foi. Desfazer da nossa BR distribuidora.
A medida que nós estamos tomando aqui, do ponto de vista fiscalizatório, ela é imprescindível e ela vai nos garantir instrumentos eficazes para que nós possamos combater também crime de lesa pátria contra a economia popular, principalmente no setor de distribuição e de comercialização de combustível. Um dos setores mais difíceis que nós temos, e nós temos enfrentado isso, em especial com a Fazenda e com a coordenação da Casa Civil, é combater a especulação de preço nessa cadeia dos combustíveis, que é tão fundamental na formação de preço final, como o presidente disse, em especial dos alimentos. Então, está aqui a ANP e, na medida provisória, consta a sinergia entre a ANP, Polícia Federal, Senacom e Receita Federal. A partir de agora, a Receita Federal tem uma medida que é fundamental para que a ANP tenha instrumentos de apuração mais rápida desses abusos, que são os dados fiscais que a Receita Federal, que nessa medida provisória, passa a Receita Federal a fornecer para a ANP, e isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como disse o ministro Rui, como tem acontecido em algumas regiões do país nesses primeiros dias da guerra, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando o aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina. E também os cartéis de postos de gasolina. Todos nós sabemos que em várias regiões do Estado, para ser mais preciso, na maioria das regiões do Estado, nós vivemos os cartéis dos postos de gasolina. Isso acontece em Minas Gerais, a gente acompanha de perto, e é por isso que a criminalização disso, através, repito, da Polícia Federal, da ANP, da Senacom, da Receita Federal e do CAD, será fundamental a partir dessa medida para que a gente possa proteger o povo brasileiro. Então, é uma medida que vai, presidente, e muito nos dar instrumentos de chegar na ponta e garantir suprimento, mas principalmente garantir que os preços sejam justos para brasileiras e brasileiros. Passo a palavra ao secretário. Quem é o vagabundo aqui que escreveu isso? Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Tem um vagabundo aqui. Eu não sei quem é o vagabundo que escreveu, mas eu vi alguém falando aí de petrolão, né? Viu, vagabundos? É só para lembrar que esse esquema de tanto mensalão quanto petrolão, os partidos que participaram disso são os partidos que são a base do Bolsonaro. É o Roberto Jefferson, do PTB, o PL do Valdemar Costa Neto, que era a PFL, acho que na época, não sei, e o PP, que tinha mais nomes, o Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que era chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Esses partidos, e o MDB também, que era o PMDB antigamente, esses partidos foram os que mais tinham corruptos lá. Cara, vocês só falam bosta, cara. Secretário Executivo do Ministério da Indústria e Comércio, Márcio Elias. Muito bem. Presidente Lula, minhas senhoras, meus senhores, muito rapidamente, acho que muito já foi falado, só quero fazer 2 ou 3 destaques importantes. O primeiro deles, que o impacto benéfico dessa redução de impostos, o fim do PIS/COFINS temporariamente sobre o diesel, ele produz um efeito ainda maior, porque nós adotamos aqui, graças à decisão do presidente Lula de agosto do ano passado, a mistura em 15, o B15, não é? Então, o 15% de biodiesel no diesel. Isso faz com que o impacto dessas medidas de hoje sejam ainda maiores para a proteção do consumidor e do setor. Eu destaco a criação temporária do imposto sobre exportação. Havia uma preocupação, e há uma preocupação, para que não ocorra o desvio do mercado interno. O sujeito comprar o diesel com esses preços, com imposto reduzido e aumentar a exportação, ampliando
a exportação e desviando do consumo interno. Por isso é que há a incidência desse imposto de exportação, que é de caráter meramente regulatório, ele não tem caráter arrecadatório, é apenas para fomentar a produção nacional, que não é pouco, né? É muito, e segundo, garantir o abastecimento do mercado interno. Evidente que essas alíquotas que estão estabelecidas desde já na medida provisória, elas podem sofrer extinção, redução ou até aumento a qualquer tempo, não mais por medida provisória, mas por decisão do GSEX, lá do CAMEX, que é o órgão técnico que faz essa análise da política tarifária, sempre que houver uma variação desmedida dos preços no mercado interno e o impacto aqui dentro, né? Então, para a proteção do consumidor, é que há uma série de medidas ajustadas que vão desde zerar PIS, COFINS, a instituição de imposto regulatório para evitar que haja qualquer caráter especulativo, sobretudo nesse momento de grande conflito geopolítico externo. Basicamente é isso, presidente. Bom, nesse momento o presidente Lula se retira e nós vamos dar início à nossa entrevista coletiva com a participação dos ministros Alexandre Silveira, Rui Costa, Fernando Haddad e o secretário executivo Márcio Elias. Por favor, vamos à primeira pergunta. Eu pediria que o jornalista se identificasse, o nome, veículo e a quem faz a pergunta, por favor. Bom dia, boa tarde, eu sou Caio Peixoto, repórter da Folha de São Paulo. Eu imagino que a pessoa mais habilitada para responder essa pergunta seja o ministro Fernando Haddad. Se eu entendi bem, tanto a subvenção quanto o fim a renúncia de receita com o PIS/COFINS vão ser bancadas por esse imposto sobre exportação. Em questão de números, quanto que vai ser a renúncia com PIS/COFINS, quanto que vai ser o total da subvenção e quanto é o total projetado até o fim do ano de arrecadação a mais com esse tributo sobre exportação de petróleo? E qual é a alíquota da exportação? Obrigado. Olha, o objetivo da medida, né, nós estudamos vários cenários, e o cenário que nos pareceu o mais conveniente foi o de calibrar, como nós fizemos em 2023. Tinha que tomar uma medida regulatória que visasse fazer com que o óleo fosse processado no Brasil. Nós temos refinarias com capacidade ociosa, que não estão processando o óleo aqui. 2 refinarias estão na casa aí de 60%, 50% de processamento. Num momento como esse, essas refinarias precisam... Mano, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que tem um vagabundo aqui na live que disse que o Haddad tá taxando mais as pessoas, gente. É inacreditável, gente. Como é que pode ter gente tão burra, tão imbecil e tão mau caráter ao mesmo tempo? O ignorante, eles estão fazendo essas medidas para justamente o petróleo não sair do Brasil, ser refinado aqui. Eles vão aumentar eles vão aumentar a produção do refino no Brasil e colocar um imposto de exportação para não valer a pena exportar, para que a demanda interna seja compatível com a oferta ignorante, pro preço não subir. Cara, vai ser burro lá na casa do cacete, hein, mano? Puta, é burro pra cacete, hein, mano? Puta, jumento do cacete, maluco. Eles precisam ter um estímulo para processar mais óleo no Brasil. A renúncia de PIS/COFINS é da ordem de, depois você pega o número, estou dando só a ordem de grandeza, da ordem de 20 bilhões, e a subvenção da ordem de 10 bilhões de reais, ok? E isso não existe impacto fiscal nem a favor nem contra. Não tem arrecadação prevista nem renúncia prevista com essa medida. O que significa dizer que os 12% de imposto de exportação que entra em vigor hoje e que pode ser a qualquer momento revisto em virtude do desdobramento da guerra, e nós esperamos que seja um período curto de tempo, né, como aconteceu em 2023, se não me engano foram 120 dias, talvez
Deus queira que não precisemos desse tempo, se o conflito se resolver rapidamente, mas há um equilíbrio desse ponto de vista. Então, conforme eu falei, do ponto de vista regulatório, é a soma dos dois. A alíquota é de 12%. Tá? Oi? Conforme eu falei, e o Rui enfatizou, nós queremos estimular as refinarias a usar a máxima capacidade de processamento já instalada. Nós temos capacidade de processar mais aqui. E queremos estimular essas refinarias a processarem no limite das suas possibilidades. Né? E isso vai servir de estímulo para que elas o façam. Em segundo lugar, nós estamos... não é razoável que mantidos os preços de produção estáveis... Gente, ignora a Edna. A Edna, ela tem problema. Ela deve ser interditada, a Edna. Eu tenho até medo de falar da Edna Barbosa aqui, porque ela me parece uma pessoa interditada. Ela fala que o governo Lula tá taxando motoboy. Olha de onde que ela tirou isso. É totalmente maluca. Ela não sabe nem o que ela tá falando, gente. Tipo assim, deixa quieto, gente. Tipo assim, ignora, porque de repente ela é interditada e a gente vai estar brigando com uma pessoa que, tipo assim, não pode entrar num debate, a gente também não pode atacar, entendeu? Porque, né, vai que, né? Estáveis como estão hoje no Brasil, os custos de produção estáveis, você tenha um aumento de lucros extraordinários em função de uma guerra, né, que não está sob o nosso controle, né, resolver. Então, esses foram os fundamentos regulatórios que nos fizeram tomar essa decisão. Próxima pergunta. Deixa eu só dar uma ênfase, porque eu sei que a pergunta vai na direção de olhar esse imposto de exportação apenas como compensação, mas não é só compensação. O que a Haddad falou em relação ao estímulo, que as refinarias que já eram privadas ou que foram privatizadas, a maioria delas, de forma relevante, como a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que tem um processamento bastante expressivo em relação ao refino nacional, eles não produzem petróleo no Brasil, eles não são produtores. Eles compram petróleo bruto no Brasil para processar, para refinar. Se você não der um equilíbrio, quem produz petróleo, obviamente, vai ter muito mais estímulo para exportar do que para fornecer a refinaria. Por que eles estão com um patamar de 50% a 60%? Porque eles vão no limite do que eles conseguem comprar na avaliação privada que garanta a rentabilidade mínima para eles. Como eles não conseguem comprar um volume maior de petróleo bruto a preço que justifique ele levar 100% a 95% da capacidade de produção da refinaria, ele reduz para aquele montante que ele consegue comprar o que ele considera um preço justo de óleo bruto. Deu para vocês entenderem? Então, como o preço do óleo bruto está disparando, se você não der uma medida compensatória que estimule quem produz óleo bruto a deixar dentro das refinarias brasileiras, ele vai colocar uma parcela ainda maior no mercado internacional, desabastecendo, a palavra é essa, desabastecendo as nossas refinarias, principalmente as privadas. Então, essa medida também visa manter o estímulo para que essas refinarias tenham matéria-prima para processar. Porque senão, quem produz vai desabastecer essa produção para exportar. Claro, a lógica econômica do agente econômico é buscar a maior lucratividade possível. Se eu posso vender o óleo bruto lá fora com um lucro muito maior do que eu entregar uma refinaria privada no Brasil, chamada Landulfo Alves, o que é que o agente econômico vai fazer? Vender lá fora, claro. Então, a medida aqui regulatória busca dizer o seguinte: não, você não pode desabastecer o mercado interno, você não pode retirar matéria-prima das empresas que estão instaladas no Brasil só porque tem uma guerra lá fora. Então, eu quero dar ênfase a isso para não ficar o olhar só sobre a questão da compensação, porque senão nós teríamos desabastecimento das unidades. A Petrobras não, porque ela produz, ela autoproduz, então ela não vai desabastecer a si mesma, mas
O que o acionista minoritário da Petrobras podia dizer, por que a gente não para de refinar aqui e vamos exportar só óleo bruto? Tira esse óleo da Petrobras, das refinarias, e vamos exportar, que é mais lucro. Então, obviamente, nós não podemos tirar matéria-prima das nossas refinarias. Então, tem um aspecto regulatório forte nisso, só para não ficar com viés só da compensação arrecadatória. Próxima pergunta. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Murakawa, do Jota. Só queria pedir um esclarecimento para o ministro sobre o que foi dito, né, em questão da renúncia. A renúncia do PiscoFins representaria algo na ordem de 20 bi, né, e a subvenção algo em torno de 10 bilhões, e a expectativa é que esse imposto temporário de exportação gere uma arrecadação de 30 bi, né, gerando essa neutralidade. É isso, né, ministro? Tá. E a minha pergunta, pode ser aí para qualquer um dos senhores, é se está no horizonte do governo, ainda nesse mandato, ou um eventual quarto mandato do presidente, fazer algum movimento. Queridos, eu quero agradecer aqui a Maria Sanches, tá? Que acabou de mandar uma ajudinha no Pix. Um beijo, Maria. Obrigado por tudo que você faz. Um beijo, obrigado pelo teu carinho, obrigado por manter essa live de pé, viu, querida? Queridos, olha, quem puder ajudar, vocês sabem que eu não peço, tá? E cada vez eu tô pedindo menos, porque, eu me sinto até mal de ficar toda hora pedindo, sabe? É chato. Mas quem puder dar uma ajuda aí pra live, pode ajudar aqui, ó, tá? Nesse Pix aqui. Pode fazer pelo QR Code ou usar esse telefone aqui como Pix, tá bom, queridos? Um beijo. No sentido de possibilitar a Petrobras retomar o controle do mercado de distribuição, né? Que isso está um pouco, segundo a fala dos senhores, na raiz desse problema especulativo aí que causa um aumento de preços, sobretudo em tempos de crise como que a gente está vivendo. Segunda pergunta, tem uma vedação legal na lei que no processo Olha de agora. privatização de não... Olha agora o escândalo do vagabundo do Bolsonaro e do Temer. Prestem atenção o que eles fizeram quando privatizaram, tá? Porque o Temer vendeu 30% e o Bolsonaro finalizou a privatização vendendo a maioria das ações, né? Dando minoria para o governo. Então, na prática, foi tudo privatizado. Olha a cláusula que eles assinaram. Prestem atenção agora, tá? Prestem atenção. No culpite, onde a Petrobras está proibida, se eu não me engano, até 2027, né? O 28. 27, até 29, de entrar no mercado de distribuição. Ou seja, além de privatizar, eles proibiram a Petrobras de voltar ao mercado até 2029. A nossa maior empresa de petróleo está proibida de participar do comércio de distribuição na ponta da bomba até 2029. Parabéns, Bolsonaro, seu merda. E parabéns a você, vagabundo, que apoia. E, portanto, há uma vedação legal hoje para isso. Próxima pergunta. Oi, tudo bem? Pedro Figueiredo, da Globo News. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Silveira. Olha, a Melânia falou assim: Jesus falou as suas últimas palavras na cruz. Se você vive entre ignorantes e imbecis, seja sábio. Eu não lembro dessa fala aí, mas beleza. Use-os em seu benefício, pois nada você poderá fazer por eles. Nossa, da onde tu tirou isso, Melânia? Que Jesus falou isso? Em que parte da Bíblia tá isso aí? Desconheço, gente. Se alguém puder me falar qual versículo é isso aí, não sei de onde que a Melânia tirou isso. O Fernando Neto, querido, muito obrigado, Fernando Neto. Um beijo.
Alguns setores econômicos, principalmente o agro, têm defendido um aumento do percentual de biodiesel na composição como forma de baratear o preço. Inclusive, havia um cronograma do Ministério nesse sentido. Queria saber se, de alguma maneira, esse cronograma pode ser acelerado ou se isso também pode ser alguma medida como uma forma de evitar esse aumento dos preços por causa da guerra. Obrigado. É uma grande oportunidade a pergunta para destacar que o Brasil é o líder da transição energética global. Nós temos 90% de energia elétrica limpa e renovável. Graças às potencialidades naturais do Brasil, 11% da água doce do planeta, clima tropical, extensão territorial transcontinental, terra produtiva, e o governo, para fortalecer ainda mais tanto o setor tanto a agricultura familiar quanto o agronegócio nacional, aprovou em tempo recorde uma lei histórica no Congresso Nacional, que foi o combustível do futuro. Todos nós sabemos que o limite do biodiesel na mistura do diesel se limitava a 15%. E nós já chegamos a esse limite legal. E essa lei permite sim que depois de estudos técnicos objetivos, tanto de qualidade quanto de garantia da mistura nos postos, nas distribuidoras, a gente possa evoluir através do Conselho Nacional de Política Energética com a questão do biodiesel. Mas, repito, sob estudos técnicos objetivos, feitos com transparência, com participação da Anfávia, com participação da universidade, para que a gente possa fazer isso com segurança. Então, não pode ser nada feito de forma a prejudicar naturalmente o consumidor de óleo diesel no Brasil. Bem como todos conhecem que historicamente nós ampliamos também a participação do etanol. Nós tínhamos 27% de participação do etanol na gasolina. Nós já fomos a E30 e a lei nos permite chegar a E35. Os estudos também estão sendo implementados com o apoio do ANP, mas pela Secretaria Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para que a gente possa avançar no etanol, no biodiesel, no SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que o mundo esperava que o Brasil protagonizasse, o Brasil protagonizou com a lei do combustível do futuro, e a captura e estocagem de carbono, para que a gente tenha neutralidade de carbono e possa ampliar os nossos mercados internacionais fortalecendo a nossa vocação nacional de grande produtor, além de alimentos de biocombustíveis. Próxima pergunta. Deixa eu só... Essa não é uma resposta que a gente consiga fazer imediatamente para conter preço. Por quê? Porque como Alexandre bem disse, a partir do governo, onde os Ministérios de Fazenda, a Casa Civil, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia trabalharam nessa lei, a lei está aprovada, sinaliza ao mercado um crescimento tanto no álcool como no biodiesel da sua participação. Mas esse crescimento ele tem que acompanhar a curva de oferta desses produtos, porque senão gera aumento de preço. Então, antes dessa crise do Golfo agora, e antes até desse episódio envolvendo o acirramento da Rússia, que também é produtor de petróleo, o biodiesel ainda é um pouco superior ao diesel da Petrobras. Então, você está falando de indução dessa produção. Por quê? Por questão de oferta e questão de capilaridade para fazer da mistura. Onde está a produção, ele tem que ser levado para misturar com outro diesel. E também do volume. Então, nós teremos, ao longo dos meses, ao longo dos próximos anos, inaugurações de usinas de álcool e usinas de biodiesel, que vai aumentar a oferta, que vai dar condições da gente subir o percentual. Porque, senão, subir artificialmente, sem garantia da oferta, isso impacta em preço imediato para o consumidor. Então, a elasticidade aqui de aumento desse percentual está limitado à capacidade de oferta de produção e à capilaridade da capacidade de capilar de fazer a mistura. Esses dois elementos limitam que a solução passe só pelo aumento da composição de biodiesel. Próxima pergunta. Heloísa Vilela, do ICL Notícias. Ministros Haddad, Rui e Alexandre Silveira
e o presidente Lula destacaram o problema da privatização da BR. Olha aí, e ó. como isso coloca o Brasil, num momento de crise como esse, numa fragilidade estratégica, né? Foi um problema estratégico que se criou para o Brasil com a privatização da BR, me parece. E o ministro Rui explicou que não se pode fazer nada até 2029. Me pergunto e gostaria de saber se existe alguma discussão dentro do governo, em algum setor do governo, a respeito da possibilidade de se mexer nisso caso haja um quarto mandato desse governo para tirar o Brasil dessa fragilidade estratégica. Eu acho que assim, o programa de governo para o eventual novo mandato, o presidente ainda vai elaborar, e eventuais medidas, sim, devem ser pensadas nos seus efeitos, nas suas possibilidades, e eventualmente tentar encontrar, se essa situação grave se perdurar, alternativas. Então, isso tudo vai à mesa sendo discutido, as possibilidades, inclusive oferecendo alternativas à entrada, eventualmente, só da Petrobras. Podemos pensar em outros modelos, mas isso tudo ainda será discutido. Nada que possa ser anunciado ou esteja público até agora, mas é evidente que é preciso, eu vou insistir nisso, a Petrobras nunca teve, nem na distribuição, nem no varejo, o domínio absoluto. Ela nunca teve. Mas ela tinha uma rede importante, como na distribuição de GLP também. Acontece a mesma coisa. Ela não tinha o domínio absoluto da distribuição de GLP, mas ela tinha lá uma empresa que vendia o gás de cozinha, e esse preço que ela vendia servia um pouco de balizador para os outros privados não abusarem do preço. Ou seja, se a Petrobras consegue vender na ponta o gás de cozinha aquele preço, a pergunta que a imprensa fazia... Olha que explicação legal que ele tá dando. Presta atenção, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Preste atenção nessa explicação, ó, para vocês poderem dialogar com qualquer pessoa. No varejo, o domínio absoluto, ela nunca Olha teve. só. Devem Ó. ser pensadas nos seus efeitos, nas suas... Olha só. Olha, presta atenção nessa explicação. Eu acho que assim, o programa de governo para o eventual novo mandato, o presidente ainda vai elaborar, e eventuais medidas, sim, devem ser pensadas nos seus efeitos, nas suas possibilidades, e eventualmente tentar encontrar, se essa situação grave se perdurar, alternativas. Então, isso tudo vai à mesa sendo discutido, as possibilidades, inclusive oferecendo alternativas à entrada, eventualmente, só da Petrobras. Podemos pensar em outros modelos, mas isso tudo ainda será discutido. Nada que possa ser anunciado ou esteja público até agora, mas é evidente que é preciso, eu vou insistir nisso, a Petrobras nunca teve, nem na distribuição, nem no varejo, o domínio absoluto. Ela nunca teve. Mas ela tinha uma rede importante, como na distribuição de GLP também. Acontece a mesma coisa. Ela não tinha o domínio absoluto da distribuição de GLP, mas ela tinha lá uma empresa que vendia o gás de cozinha, e esse preço que ela vendia servia um pouco de balizador para os outros privados não abusarem do preço. Ou seja, se a Petrobras... Gente, o pessoal fala que quando eu tô olhando pra baixo assim, ó, parece que eu tô dormindo. Eu tô olhando aqui o celular, olhando pra baixo assim, ó. Tem gente que acha que eu tô dormindo. Eu não tô dormindo, gente. Eu tô olhando pra baixo só. A Petrobras consegue vender na ponta o gás de cozinha aquele preço, a pergunta que a imprensa fazia, que a sociedade fazia, é: por que os outros não conseguem vender também se a Petrobras tem lucro? Ou seja, isso explicitava um pouco os custos e as margens do mercado, tornava mais transparente. Hoje não, nem a imprensa, nem os órgãos de controle conseguem ter isso, porque os custos pertencem a cada empresa privada, e você não tem como invadir isso pela legislação brasileira, e não tem tabelamento de preço, não tem tabelamento de margem de lucro no Brasil,
e, portanto, você não pode... Então, era muito importante para o país, para o povo brasileiro, a Petrobras ter lá uma participação de 25%, de 30% no mercado, minoritária, mas que servisse como balizador e como referência de preço para que a sociedade até tivesse alternativa. Ó, aquele posto da Petrobras está vendendo a um preço melhor, eu vou abastecer ali, o que forçava os concorrentes a virem para o preço da Petrobras. Hoje, o consumidor não tem alternativa, ao contrário, ele presenciou uma concentração do mercado, inclusive no varejo, onde tem capitais brasileiras que um só CPF tem 60% da rede. Tem capital que um só CPF tem 70% dos postos de uma cidade, 50% dos postos de uma cidade. Então, isso é uma concentração excessiva, inclusive do varejo. Você imagine se alguém tivesse, porque nós estamos falando de combustível, se um só produtor tiver 50% das padarias de uma cidade. Ou seja, ele ia fazer o preço do pão naquela cidade. E o consumidor ia ter que pagar o preço que ele quisesse. E, portanto, concorrência, como vocês bem escrevem nos jornais, significa, no tempo, diminuição de preço. Não concorrência significa aumento de preço. E a Petrobras servia nesse balizador, e nós precisamos ter um instrumento que tenha uma referência no mercado brasileiro. Próxima pergunta. Boa tarde, Ariane Bittencourt, do SBT. Eu queria apenas confirmar com vocês as medidas temporárias, elas vão exatamente até quando? E queria saber também um pouco mais sobre esse papel da Receita. Salvo engano, o ministro Silveira falou sobre esse papel fundamental da Receita a partir de agora. Eu entendo que já há esse trabalho conjunto para haver esse compartilhamento de informações e para que o governo possa, juntamente com a Polícia Federal e tudo mais, fechar o cerco sobre esses eventuais abusos. Mas como? O que muda exatamente a partir de agora? A hora que vocês tiverem acesso à medida provisória, vocês vão entender que agora nós estamos efetivamente abrindo os dados da Receita Federal para a ANP poder ter um controle mais efetivo do que acontece no preço dos combustíveis no Brasil, em especial na distribuição e na comercialização. Isso está explícito na ANP, além de ter efetivamente, inclusive para controlar falsificação, adulteração. É muito comum isso na mistura do biodiesel, por exemplo. Um dos grandes desafios que o ministro Rui acabou de citar é que a questão do biodiesel, ela é uma dicotomia. Por um lado, ela desenvolve uma cadeia fundamental para o Brasil, que é equilibrar a nossa cadeia agrícola no Brasil. Nós garantimos a nossa balança comercial com o maior esmagamento de soja para a produção de biodiesel e mais emprego e renda. Quem vai numa fábrica de biodiesel, como eu tive a oportunidade de ir em diversas no Brasil, ou nas fábricas de etanol, como o Brasil ganha o maior protagonismo do mundo no etanol de milho. O etanol de milho, além de investimento, tem tomado conta hoje, quase 40% do etanol do Brasil é etanol de milho. Então, são cadeias fundamentais para a geração de emprego, inclusão, ciência e tecnologia, mas agora, com essa medida provisória, respondendo a sua pergunta, a integração se torna mais efetiva e também com os outros órgãos de controle que eu acabei de citar, porque nessa cadeia há muito crime contra a economia popular. Então, a participação da Receita com a Polícia Federal, e aí eu quero estender um pouco o nosso esforço reiterado que o Ministério de Minas e Energia faz junto aos estados, para que os PROCONs dos estados sejam mais proativos, em especial na comercialização, nos postos de gasolina. Os PROCONs dos estados têm uma estrutura, está aqui o nosso presidente da Senacom, tem uma estrutura bastante relevante, a maioria deles funciona ou nas Assembleias Legislativas ou nos Ministérios Públicos dos estados, e é fundamental que haja essa sinergia nos estados também, para que a gente possa, a fim e a cabo, cumprir o nosso dever legal e constitucional de fiscalizar a cadeia de combustível como um todo. Vamos à nossa última pergunta.
Boa tarde, ministros. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. É um pouco na linha do que a colega foi. Assim, qual é o limite que existe para essas medidas caírem? Imagino que não seja simplesmente esperar a guerra acabar, apesar de que pode ser, mas existe foi feito algum cálculo de uma queda no petróleo, uma queda nos custos que possa fazer com que vocês comecem a rever essas medidas? Olha, Lisandra, nós temos que acompanhar o andar dos acontecimentos. Nós tivemos um tarifaço poucos meses atrás e, na minha opinião, o Brasil se comportou da maneira mais exemplar. Enquanto alguns países saíram a fazer acordo com os Estados Unidos em condições ultra desvantajosas, o Brasil soube esperar, teve maturidade para estabelecer um canal de comunicação e, sem atender aos clamores de alguns brasileiros que queriam entregar o Brasil para os Estados Unidos, nós conseguimos êxito absoluto nas negociações que foram concluídas com a decisão da Suprema Corte sobre a ilegalidade da decisão do governo americano contra o Brasil. Esse é um outro caso agora, né? Essa guerra tem trazido instabilidade para o mundo, mais do que as pessoas conseguem enxergar a olho nu. Muitas disfuncionalidades estão acontecendo nesse momento. Mas até por isso, pode acontecer, só para você ter uma ideia, diesel e gasolina subiram mais de 20% na bomba nos Estados Unidos. Mais de 20%. Os dois combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel. Isso vai se refletir domesticamente no apoio ou não a essa guerra e na celeridade para encontrar um caminho de encerrá-la, né? Da forma que for. Hoje o conflito está elevado, né? A temperatura está alta, mas nada impede de que as negociações e a pressão da opinião pública internacional se faça sentir em busca de uma solução de curto prazo. Eu acredito que nós não devemos descartar essa possibilidade. Mas gente, a Melânia mandou um superchat aqui, ela falou assim: só os espertos prestaram atenção em Jesus, pois a massa ignorante e obtusa estava fazendo um alarido medonho. Ela usa umas palavras aqui que... Essa palavra alarido eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Alarido. Vivendo e aprendendo. Bora. Alarido significa barulho. Ah, que bom. Então, obrigado aí. Mais uma que eu aprendi. Alarido. Alarido. Barulho, gritaria, algazarra. Beleza. Bora. Obrigado, Melânia. Mas a medida provisória fala que essas medidas podem se estender até o final desse ano, evidentemente. Mas eu, pessoalmente, aí falo a título pessoal, eu tenho a esperança de que os efeitos deletérios dessa guerra sobre a economia global podem fazer com que as partes encontrem uma solução de mais curto prazo. Mas, diante da irracionalidade, nós não podemos prever. A irracionalidade instalada hoje dos extremismos, né? Em torno de questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira, diplomaticamente, nós não podemos prever. Por isso que os cenários vão sendo desenhados de acordo com os acontecimentos. Mas a medida provisória, ela estabelece o dia 31 de dezembro, né, como data limite. Ok, pessoal, agradeço a presença de todos. Sim, são anualizados até o final do ano, até o 31 de dezembro. Obrigado, pessoal, agradeço a todos pela participação, aos ministros especiais.